Antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, eu quero convidar você, irmão e irmã em Cristo, você que é temente a Deus, para nós termos aqui um tempinho de oração, né? Vamos buscar a graça, a compaixão de Deus para esse tempo que nós temos aqui para cultuar a Deus, e porque nós vamos falar do Senhor, nós precisamos da ajuda dele. Vamos orar então. Você ora do seu jeito, não precisa seguir a minha oração, ora da sua maneira, com as suas palavras, né? Deus está atento a tudo aquilo que você carrega no teu coração. Pai querido, Deus amado, eterno, santo e maravilhoso Senhor da glória, agradecemos e glorificamos o Senhor por mais esta rica oportunidade, Senhor. Isso é um tesouro que nós temos e compartilhamos com outras pessoas. Esse tesouro vale muito mais do que qualquer fortuna humana, de qualquer fortuna em bens, em metais, em imóveis. Este tesouro que é a palavra de Deus vale muito, infinitamente mais do que tudo isso. E nós compartilhamos, nós distribuímos para todos aqueles que querem, para todos aqueles que reconhecem a grandeza deste tesouro. Tu és, Senhor, o nosso verdadeiro tesouro. É o Senhor. É a tua compaixão, é a tua misericórdia, é a salvação que o Senhor entrega para cada um de nós. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós precisamos do teu perdão. Todos os dias, todas as horas, nós suplicamos, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai querido, a não pecarmos. Sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a destrincharmos este assunto aqui, que não tem fim, mas ajuda-nos, ó Pai querido. Esta é a oração que eu faço, te glorificando, te agradecendo, te bendizendo, te adorando, no nome sagrado, no nome santo, no nome pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, deixar aqui assim, para não incomodar, porque o assunto aqui tem muita coisa que eu precisei escrever para não esquecer, então tem que prestar atenção, né? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 6 e 7 depois. Acompanha comigo a leitura e depois acompanha aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou falar, melhor. E eu sugiro que, se você conhece pessoas que estão no estado que nós vamos apresentar aqui, eu sei que na programação da tarde não deve ter ninguém nesse estado, não. Mas você deve conhecer pessoas, às vezes até dentro da sua casa, dentro da sua família, na vizinhança, né? Compartilha o vídeo, ou chama a pessoa, olha, veja e ouça isso daqui. Não é para me ver, nem para me ouvir, é para ver e ouvir o esclarecimento bíblico. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, é Paulo falando, olha,
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, irmãs amadas, eu quero trazer uma explicação bíblica para vocês. Isso que Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, é comumente chamado do Evangelho de Satanás. E é este Evangelho de Satanás que Paulo se refere a ele aqui nos versículos 6, 7, 8, 9, e vai. Entendeu? É o Evangelho das sinagogas de Satanás. E eu vou, meu irmão, minha irmã, me esforçar aqui. Escrevi muita coisa aqui para não esquecer, e vou me esforçar. Aquilo que depender de mim, você pode ter certeza que eu vou fazer para expor, e mais do que expor, meu irmão, minha irmã, desmascarar este falso evangelho. Presta atenção. Você não vai precisar mexer muito na Bíblia, não, mas presta atenção. O evangelho de Satanás, as sinagogas, as igrejas de Satanás, elas não têm placa lá de Satanás, não. Esta igreja é do Lúcifer, não. Como o evangelho de Satanás também não está escrito Evangelho segundo Satanás. Claro que não, senão ninguém lê, né? Se você lê lá, Igreja de Lúcifer, de Satã, você vai entrar? Lógico que não. É claro que você não vai entrar. Porque Satanás, ele não impõe um sistema de princípios revolucionários. Não pense você, não caia neste engano, que Satanás promove a luta, a guerra. Não. Satanás, ele quer que tudo vá ficando em paz. Satanás quer, preste atenção, ouça até o final. Satanás quer que a mãe fique do lado da filha. Satanás quer que o pai fique do lado do filho. Satanás quer que todos, que a humanidade toda, tenha esse espírito de fraternidade. Satanás quer que toda a raça humana considere o seu irmão, ou melhor, o seu próximo, como seu irmão. Porque Satanás quer que todos se vejam como uma grande irmandade. Mas, pastor, o senhor não está meio doido, não? Não. É isso que ele quer. E eu vou mostrar para você que é isso que ele quer. Por que está tudo, parece que de ponta cabeça? Porque assim Deus o quer. Porque é para a chegada dos últimos dias. Porque depois do arrebatamento da igreja, você vai ler na Bíblia que o mundo vai virar um caos total. E como é que vai surgir o anticristo? O que o anticristo vai propor para a humanidade? Tudo isso que eu acabei de falar. Paz.
harmonia, tranquilidade, trabalho para todos. É isso que ele vai propor. Quem propõe o contrário disso não é Satã. Você sabe quem propõe o contrário disso? Jesus. Abre sua Bíblia. Lucas. Evangelho segundo Lucas, conforme Lucas, capítulo 12, versículos do 51 até o 53. Leia comigo. É Jesus falando. Eu vou ler do 49 para frente. Jesus falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Depois ele está falando dele, do batismo que ele vai ter que passar, né? Seria a morte aqui. Olha o 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Satanás propõe exatamente o contrário de Jesus. Satanás quer, Satã, ele quer que o homem natural, não o homem convertido, o homem natural, o homem, o ímpio, que é a grande maioria, ele quer que este homem se sinta sólido, se sinta aperfeiçoado. Ele quer que todas as pessoas tenham esta educação que está sendo dada às crianças de hoje, esta cultura que está sendo, esta educação, né? Esta cultura que mostra pessoas nuas e crianças tocando nas pessoas nuas. Satanás quer que se façam peças teatrais com pessoas de um pseudo terceiro sexo fazendo o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer. Que todo mundo tenha tudo, que todo mundo tenha uma habitação boa, confortável. Porque daí ninguém sente a falta, a ausência do nosso Senhor Jesus Cristo. Se todo mundo tiver tudo que quer, todas as suas necessidades satisfeitas, Deus é necessário para quem então? Satanás se esforça. Irmão, abre teu olho. Irmã, abre teu olho. Não se deixe iludir pelas sinagogas de Satanás. Satanás, o trabalho de Satã, o trabalho do demônio, do capeta, do diabo, é deixar o homem tão ocupado com este mundo que ele não tenha tempo para pensar no mundo que está por vir. Satanás diz assim: olha, Deus gosta de quem se auto-sacrifica. Deus gosta de quem faz caridade. Deus gosta de pessoas de boa vontade. Viva bem com os outros. Ora, cada um tem uma maneira de pensar. Ele pensa do jeito dele, você pensa do seu, e daí? Não confronte ninguém, não.
assim que ele diz que deve ser. E é assim que o mundo está caminhando para ser. Satanás quer que nós tenhamos uma mente totalmente carnal e que as massas tenham esta mente também totalmente carnal. Que o homem viva e viva feliz com a sua natureza caída, separado de Deus, morto para com Deus, morto nas suas ofensas e pecados. É isso que ele quer, meu irmão. Ele quer que você tenha tudo o que você precise. Ele não quer que você tenha necessidade. Ao contrário do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Satã ensina a salvação pelas obras. Ele diz que a justiça de Deus é feita nos termos dos méritos humanos. Você quer ver uma frase diabólica, satânica? Seja bom e faça o bem. Frase diabólica e satânica. Por que, pastor Mário? Mas não é bom ser bom e fazer o bem? A Bíblia diz que não há nada de bom na carne humana. Olha, Deus vai te salvar pelo seu caráter. Ele inverte a palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus. O caráter passa a ser como um fruto da salvação. Não pensa você que ele vai falar mal de Jesus. Não. Engano. Satanás gosta de ligas dos socialistas cristãos, movimentos de restauração, Congresso da Paz. E estas pessoas todas acabam pregando o evangelho de Satanás. Enquanto a paz universal for buscada, sem que haja o entendimento que isso só vai acontecer depois que vier o príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que os apóstolos de Satanás são donos de boate, donos de bar. Não, pensa você não. Isso é o que é ensinado. Não pense você que são os traficantes de escravas brancas. Não. Os apóstolos de Satanás são, na sua grande maioria, meu irmão, minha irmã, ministros do Evangelho. São pastores e vai por aí afora. A maioria dos apóstolos de Satanás ocupam os púlpitos e estão levando todos os dias no rádio, na televisão, na internet, nos púlpitos, os fundamentos da fé cristã, mas sempre através das fábulas. Ao invés de falar do pecado e da consequência do pecado na raça humana, eles ignoram isso. Ao invés de proclamarem para que aqueles que estão ouvindo escapem da ira futura, eles fazem, na verdade, de Deus um grande mentiroso, dizendo que Deus é amoroso,
que Deus é cheio de misericórdia, de compaixão, e que nenhuma das suas criaturas vai arder. Deus é muito bom. Como é que Deus vai deixar alguém arder no fogo eterno do inferno? Ao invés de pregarem que sem derramamento de sangue não há remissão, eles pregam Cristo como um grande exemplo a ser seguido. Mas não dizem que Cristo morreu pelos seus pecados. E só a leitura bíblica, o estudo bíblico é que te alerta. Se puder abrir aí, Romanos capítulo 10, versículo 3. Isso tudo já está anunciado. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É exatamente isso que a gente ouve. E as pessoas adoram, aplaudem e falam, mas como? Não é louvável? Olha que trabalho maravilhoso. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e já sofrendo isso lá na igreja de Corinto, já sabendo que isso estava vivo ali na igreja primitiva, praticamente, né? E que isso iria crescer muito mais, Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui preocupado com os ministros de Satanás, nem um pouco. A minha preocupação com eles é na medida em que eles levam pessoas a crerem nas suas mentiras. Mas a minha preocupação fundamental é com você, não com os ministros, é com você. Quando eu digo aqui que é muito difícil achar uma igreja bíblica e que a maioria das denominações são sinagogas de Satanás, salvo raras exceções, né? E algumas pessoas continuam, pastor, que é a sua igreja, que eu quero ir lá congregar. Não é congregar na igreja. Quando a pessoa diz isso, ela já está no sistema errado. Não é congregar na igreja, é conhecer aquele a quem nós cultuamos. O problema não são os apóstolos de Satanás, na verdade. O problema são vocês, meus irmãos e irmãs, que não leem a palavra de Deus e que não conseguem descobrir a verdade por si mesmos. O culto doméstico, onde uma porção da palavra de Deus era costumeiramente lida, é algo desprezível nos dias de hoje. É uma coisa do passado, é fora de moda. A Bíblia hoje não é exposta no púlpito e não é lida no banco de igreja. Por causa disso que todos os dias eu digo, o convite que eu faço para você é, abra a sua Bíblia. Leia comigo. Olha, mas eu não posso ler dirigindo, então ouça, eu vou ler. A fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra. Por que tudo isso? Porque as multidões têm pouco tempo
Né? As pessoas querem que o culto comece 7h30 e termine 9h. Se for às 9h05, já, esse pastor é chato, não para. Ninguém tem paciência, as pessoas dormem. Mas se for para ficar assistindo o futebol, ninguém dorme. Se for para ficar assistindo lá o Apocalipse, lá daquela, ninguém dorme. As pessoas se esqueceram que para cultuar a Deus nós temos que fazer uma preparação para este encontro. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, né, eu ia namorar, eu me preparava todo para ir ver a namorada. Penteava o cabelo, acertava a barba, tal, perfuminho, desodorante, me preparava. Hoje também é assim, né? E como é que para cultuar a Deus as pessoas não, elas chegam de qualquer jeito e querem que acabe logo? Por causa disso que as pessoas são negligentes. E negligência faz com que o negligente fique à mercê dos homens, que eles pagam para lerem para eles, pesquisar por eles, tirar a palavra, orar. E a maioria deles, infelizmente, acaba traindo a verdade, enganando. E como a pessoa não sabe o que é, o que deixa de ser, aceita aquilo como sendo palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, existe uma infinidade de sinagogas de Satanás. O duro é quando a pessoa faz parte e ela não aceita, porque a verdade que ela aprendeu não é a verdade da Bíblia, é a verdade que ela aprendeu lá dentro. Se nós lermos Provérbio 14, no verso 12, você conhece. Está escrito assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Este caminho que termina em morte é esta ilusão que Satanás está levando, e está levando a melhor. É esse evangelho do faz de conta. É o evangelho de Satanás. Um caminho de salvação através da realização humana. É um caminho que parece direito. Eu estou dizendo, as pessoas gostam. As pessoas ouvem. As pessoas vão, as pessoas abarrotam as sinagogas de Satã, porque parece direito, parece que é daquele jeito mesmo. Mas é preciso que se diga que este evangelho do faz de conta, ele ganha simpatia do homem natural, do homem e da mulher de Deus convertidos, não ganha simpatia. E este evangelho de Satã, ele é pregado de uma forma tão habilidosa, tão atrativa, que precisa mesmo de uma boa inteligência dos ouvintes para discernirem uma coisa da outra. Por quê? Você deve estar perguntando, mas por quê? Porque eles incorporam, eles acoplam as terminologias religiosas. Algumas vezes eles apelam para aquilo que está escrito na Bíblia, sempre ajustando aquilo que está escrito aos seus propósitos. E eles mantêm para os seus ouvintes ideais elevadíssimos. E estas pessoas que pregam se autoproclamam homens e mulheres de sucesso. Aí atrai
multidões e multidões que são enganadas por Satanás. Irmão, irmã querida, é um assunto pesado, né? Mas precisa ser dito. Quando uma pessoa vai falsificar moeda, dinheiro, o sucesso dessa falsificação depende, em grande parte, de como o dinheiro falso é parecido com o verdadeiro. Mas o que quer dizer isso? Eu, certa vez, pregando a respeito disso, eu perguntei para vários caixas de vários bancos, mas isso há muitos anos atrás, né? E todos eles me disseram, não, a gente não treina com o dinheiro verdadeiro, a gente treina com o dinheiro falso. Eu sei distinguir o falso. Se eu mexo, ele não é igual ao falso, então ele é verdadeiro. Vários caixas de banco me disseram isso. Não foi um só, não. Diz que o treinamento do caixa é com o dinheiro falso. Pega lá uma nota, R$20 falsa. Então ele vai ficar treinando naquela nota. Quando vem a nota verdadeira, ela não é igual. Então ela é verdadeira. Ele treina com o falso. E o que quer dizer isso? Que a heresia, ela não é uma total negação da verdade. Ela é uma deturpação da verdade. Ela muda a verdade. Por causa disso que eu gosto de dizer sempre, meia verdade é uma perigosa mentira completa. Meia verdade é perigosíssimo. Então, quando o pai da mentira assume um púlpito, ele não nega os fundamentos do cristianismo, mas ele muda a interpretação e a maneira como se aplica aquilo. Ele muda. Deus passa a ser diferente. Ele nunca vai dizer que ele não crê em Deus. Ele diz que Deus existe. Claro. Mas ele apresenta uma falsa descrição da natureza de Deus. Quando ele vai descrever Deus para você, ele descreve de uma maneira falsa. Ele diz, olha, Deus é o Pai espiritual de todos nós. É isso que a Bíblia diz que Deus é? Gálatas capítulo 3, versículo 26. O que está escrito? Filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha como é muito perto a verdade da mentira. Ele diz que Deus é o Pai espiritual de todos nós. Parece a mesma coisa. Mas cadê Jesus Cristo? Filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Já mudou tudo. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Jesus Cristo. João 1,12. Ele já aboliu Jesus, ele tirou. Talvez você que está aí me ouvindo, quando eu falei, você falou, mas qual que é a diferença? Toda. Ele só tirou Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu já ouvi no rádio pregações e pregações e pregações e pregações que não falaram o nome de Jesus. De vez em quando, então, pois é, nosso Deus, né? O meu Deus não fala o nome de Jesus. E mais adiante, esse pregador das sinagogas de Satanás, pregador do rádio,
e vai por aí afora, dos púlpitos, né? Ele declara que Deus é misericordiosíssimo. E ele nunca vai enviar a raça humana no inferno. Mas se ele é misericordioso, como é que ele vai enfiar aqueles a quem ele ama no inferno? Não é aqueles a quem ele ama que ele vai colocar no inferno. É aqueles que não o amam. Olha como mudou toda a verdade. A verdade é mudada, e se você uma coisinha muda tudo. Apocalipse 20:15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é quem ele ama, é aqueles que não o amam. Irmão, nosso tempo está acabando. Satanás tem mais tempo de existência do que a raça humana. Quer que eu repita isso para você? Satanás foi criado por Deus, Lúcifer, né, na verdade? Foi criado por Deus antes da raça humana ter sido criada. Eu fiz 63 anos mês passado. Quem conhece mais? Eu ou Satã? É óbvio. É óbvio que é ele. Né? Eu conheço nos meus 63 anos algumas coisas que eu li nos livros, cursos que eu fiz, faculdades que eu fiz, e tudo bem, é isso que eu conheço. Ele conhece tudo. Por causa disso que ele quer que eu, você e outras tantas e tantas pessoas ignorem aquele que nos dá o conhecimento suficiente e necessário, que é a figura central da história humana, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pensa que o pregador do Evangelho de Satanás vai dizer que Jesus era um cara maravilhoso, um cara bom demais, melhor homem que já viveu na face da terra? É isso que eles dizem. Mas eles não falam dos feitos de compaixão, das obras de misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, isso eles não vão falar. Vão falar que Jesus vai curar, que Jesus vai arrumar emprego, que é isso que eles falam. Não vão falar deste caráter sublime de Jesus, do ensino, da vida de Jesus. Podem até falar, elogiando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem até falar assim, mas não vão falar da morte substitutiva de Jesus. Não, aí não. Não vão falar da cruz reconciliadora. Aliás, não vão nem mencionar a cruz, né? Não vão falar da ressurreição corpórea, triunfante dos mortos que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Vão falar que isso é uma crendice de uma época de muita superstição. Irmão, irmã, entenda uma coisa. Como é duro, irmão, irmã. Satanás é sutil. Você já conversou assim com pessoas
que parece que a cada palavra dela, ela pega uma daga e enfia em você. Você só sente aquela dor e você não sabe nem o que falar para a pessoa. Daqui a pouco você está falando de novo e você se desarma e a pessoa vem com aquela daga e enfia em você de novo. O evangelho de Satanás é assim. É um evangelho sem sangue. É um evangelho que não apresenta Jesus, ou apresenta Jesus sem a cruz. É um evangelho que não apresenta Jesus como um Deus encarnado. É um evangelho que, quando fala de Jesus, fala do exemplo de homem, mas não do Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã, se você não estiver sustentado na graça, na misericórdia e na compaixão, e se você não estiver fazendo aquilo que cabe a todo verdadeiro cristão, que é ler a Bíblia para poder discernir espíritos, não é ver espírito sentado nas costas dos outros, né? Não é nada disso. Discernir se aquilo que está sendo dito provém do Espírito Santo ou provém do espírito de engano. O espírito de engano é o próprio Satanás. Se você não estiver solidificado no Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você vai achar o evangelho de Satã perfeito. Aquilo que você buscou a sua vida inteira. Porque ele só vai falar de paz, só vai falar de harmonia, só vai falar que tudo vai dar certo, enquanto eu mostrei aqui para você que Jesus veio para dividir. Ele não veio para trazer paz na terra. Não veio, não virá agora buscando a igreja, não será para trazer paz na terra. Não é a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo ainda ele vai trazer a guerra, a batalha do Armagedon. Logo depois virá a paz na terra. Não se iluda, não se engane. Abra a palavra de Deus, leia, medite. Não tenha pressa para sair de um versículo para o outro. Não tenha pressa de ler a Bíblia inteira, não. Não entre nessa história de ler a Bíblia em 1 ano e 6 meses. Não. Fique no versículo, até que você não entender, não sai dele. Porque é isso que o Senhor quer de você. Para você não ser enganado, para você não ser instrumento do engano e depois não passar a enganar outras pessoas também. Senhor Deus, eterno Pai, Santo Senhor, é um assunto difícil, Senhor, porque a maioria das pessoas não gostam de ouvir isso, não gostam de ouvir que o que o próprio Jesus disse: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vim trazer divisão. E muitas vezes nós temos essa divisão na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes nós temos a divisão dentro da denominação que nós frequentamos. Oh Senhor, não importa as divisões, mas que nós não estejamos divididos no Senhor. Que estejamos inteiros, íntegros para com o Senhor. Fortalece-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, perdoa os nossos pecados e leva-nos, Senhor, a entender cada dia e cada vez mais a Tua Santa Palavra.
Sustenta-nos, Senhor, dá-nos o pão, dá-nos a roupa, dá-nos a água para beber. E que tenhamos o entendimento de que isto é o suficiente para nós. Esta é a minha oração, Senhor, nesta tarde, pedindo uma noite de paz, de renovo físico, emocional, espiritual, e que amanhã estejamos aqui pela sua compaixão e graça. Assim eu oro, no teu nome, Senhor Jesus. Amém.